Muito bem, meus queridos irmãos, quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Embora o foco seja o verso 7, mas vamos ler todo o texto para uma contextualização melhor. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Sermão do Monte, às vezes, nos causa uma certa estranheza, porque nada do que é apresentado aqui é natural. Embora a gente possa tentar fazer, inventar, imitar, de alguma forma construir uma possibilidade dessas imagens, daquilo que está aqui, de forma profunda, sincera, de forma transformada, só pode acontecer por milagre. Irmãos, o Sermão do Monte não é natural, e Jesus aqui não está falando com pessoas apenas uma espécie de 10 passos para se tornar um líder melhor, 5 passos para se tornar uma pessoa mais eficiente, 3 passos para você alcançar uma vida de excelência. Não é nada disso. Aqui não é coach. Jesus não está aqui fazendo um treinamento para pessoas que querem melhorar um pouquinho o seu nível. Ele está apresentando aqui o próprio caráter do Evangelho. E ele começa a apresentar esse caráter do Evangelho primeiro a seus discípulos e depois aos que os ouvem ali ao seu redor. Ele está apresentando aqui o que é o Evangelho e quem são aqueles, como vivem aqueles que confessam o Evangelho. Esse talvez seja um ponto muito complicado para nós, porque todos nós que aqui estamos, de uma forma ou de outra, confessamos e anunciamos que somos cristãos. Mas cristianismo, no nosso tempo, ficou muito confuso, porque basta frequentar uma igreja que o cara se acha cristão. Basta ter o nome na membresia de uma igreja que ele entende que ele é cristão. Basta ter o nome arrolado na membresia de uma denominação que ele diz, eu sou cristão, sou evangélico da igreja tal, do pastor tal. E para ele isso é suficiente. Todavia, o evangelho aqui apresentado, e o evangelho que Jesus traz e mostra, não é apenas uma questão de ter o nome em uma membresia, ser sócio de um clube de pessoas que oram de vez em quando. Aqui é apresentado a essência de alguém que foi verdadeiramente transformado. Lembre-se que o princípio do evangelho é a morte. Não é a vida, é a morte. O princípio do evangelho é morrer. Aqueles que não morreram, não conheceram a Cristo. Quem se encontra com Cristo, precisa morrer. Caso contrário, nunca o entenderá, nunca o encontrará, nunca será seu servo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é símbolo de morte. A cruz ali não é apenas, porque é o marido descrente, é o patrão que não entende, é o vizinho complicado, a cruz que eu tenho que levar é algo. Não é não. A cruz é a morte, é a negação de si mesmo, é a negação dos próprios prazeres, das próprias ideias, dos próprios pensamentos, da autoimagem do bonzinho, da pessoa maravilhosa. Quem não está pronto a matar essa imagem, não compreendeu o evangelho. Então começa assim. E essas pessoas
elas são apresentadas ao evangelho dessa maneira. Infelizmente, as bem-aventuranças são colocadas como palavras bonitinhas, mas a convocação aqui não é para coisas apenas externas. Jesus está apresentando aqui uma transformação absoluta e completa da natureza humana, que ninguém pode fazer. Pobres de espírito, miseráveis, mendigos, que não têm coisa alguma. Eu não estou falando aqui de financeiro, não. Eu estou falando aqui espiritualmente. Pobres de espírito, aqueles que não têm coisa alguma para apresentar a Deus, que são indignos. Quem entende que é indigno, chega no primeiro passo. O primeiro passo ao encontrar-se com Cristo é dizer o que o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, que entre na minha casa. Fala uma palavra daí e meu servo será curado. Eu não sou digno, um centurião, um chefe romano de um pequeno exército, um homem que era tido como um homem leal, como um homem de confiança do imperador, porque era um centurião romano. Esse homem diz a Jesus: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. É o primeiro passo para que alguém compreenda o que é o evangelho e quem é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu não sou digno. O segundo passo é chorar diante dessa verdade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqueles que compreenderam sua miserabilidade, a sua pequenez, o seu estado de mendicância espiritual diante de Deus, esses então choram por sua miséria. E esses alcançam a consolação, porque esses sim, os que choram por causa dos seus pecados, alcançam misericórdia, ou alcançam o consolo. Os mansos, por que mansos? Porque diante de tamanha graça e misericórdia, diante de tamanho amor demonstrado, você não pode agir de outra maneira, senão com sinceridade, suavidade, alegria, mansidão, dominados pelo Espírito. Não como alguém que vai desejar a revanche, mas como alguém que entende que Deus não desejou revanche contra nós, sendo nós inimigos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não justiça humana, não justiça no sentido jurídico da coisa, não essa luta incansável que todo mundo tem. Vamos, meus direitos. Não, a justiça de Deus. Bem-aventurados aqueles que anseiam pela justiça de Deus, por essa justiça que vem em Cristo Jesus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Aqueles que têm sede e fome dessa justiça serão saciados, completamente saciados. E então agora, ele nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse é um mundo sem misericórdia. Esse não é um mundo misericordioso. Nós não estamos em um mundo de pessoas misericordiosas. A misericórdia, e aqui não é apenas o ato de você ter pena, aqui não é o ato de você apenas sentir um certo constrangimento quando você vê alguém em uma situação difícil. Aqui, a palavra misericórdia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, quando Deus fala de misericórdia, o sentido profundo ali é de misericórdia de acordo com aquilo que Deus fez. Misericórdia aqui não é um sentimento. Misericórdia aqui não é uma atitude social, ou porque eu fiz uma ação ali. Não, a misericórdia aqui é uma imitação de Deus. É imitar o caráter de Deus. É ser misericordioso como Deus é misericordioso. Isso é complicado para nós porque nós naturalmente não somos misericordiosos. Naturalmente somos vingativos. Naturalmente desejamos o retorno para aqueles que nos fizeram mal. Mesmo que a gente diga que não, né? Mesmo que a gente diga que não, nunca desejei o mal, não, eu nunca desejei nada de mal para ele. Assim, se ele quebrar uma perna, tem quem tem, né? Aconteceu, foi um acidente, né? Se ele tiver lá uma dengue, qualquer besteirinha assim, é coisa que acontecem. Nós falamos de misericórdia, mas a gente sempre tem aquele senso de que, como nós fomos atingidos
Então a gente anseia, não age por misericórdia, a gente age com vingança, com aquele desejo de retorno. A gente ora como os judeus nas orações imprecatórias oravam. Senhor, quebra os dentes deles. É oração simples assim. Um dia eu vou pregar aqui nas orações imprecatórias, né? Salmos imprecatórios. Né? As orações que os judeus faziam em relação aos seus inimigos. E quando Jesus, na sequência do Sermão do Monte, ele vai dizer: ouçam o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Odeiem completamente seus inimigos. A relação de Israel com os seus inimigos ao redor, com as nações ao redor, era sempre uma relação de ódio. Os judeus odiavam os fariseus, ou melhor, desculpe, odiavam os filisteus. É a mesma coisa, né? Filisteu e fariseu. Odiavam os filisteus, odiavam os edomitas, odiavam os assírios, os babilônios, então, principalmente os povos que levaram o povo de Israel ao cativeiro. As orações eram sempre orações imprecatórias. Todavia, inclusive, a gente tem um exemplo muito claro disso, que é o ato de Jonas, ao ser mandado para Nínive, e ele dizer claramente no capítulo 4, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que perdoa, por isso eu não quis vir. Ou seja, eu não queria que eles fossem perdoados. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo se esse povo se arrependesse. Então eu não queria isso. Por isso eu fugi, para não ter que vir aqui pregar e ver esse povo aí agora querer me chamar de irmão. Eu não vou ser irmão de assírio, Senhor. Não estou logo avisando. Não dou paz para esse povo, não. A ideia no Antigo Testamento é sempre uma ideia de que aqueles que são inimigos mesmo. Inimigos, que merecem a morte. Mas aí Jesus mostra, começando no versículo 7, uma imitação de Deus que nos desafia, irmãos, e não é natural. Jesus chama os discípulos agora e chama a multidão e diz: bem-aventurados são os misericordiosos. Os que, e aqui não é os que agem com misericórdia, é os que são misericordiosos. Não é os que têm uma atitude de misericórdia de vez em quando, é os que são misericordiosos. No Salmo 86, verso de número 15, o salmista diz assim: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo ou misericordioso e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Aqui nas terças-feiras estamos estudando os atributos de Deus. Infelizmente, não tenho este grupo de pessoas tão grande nas terças-feiras aqui ouvindo a exposição dos atributos de Deus. Mas uma coisa que nós temos aprendido aqui com muita clareza é que esses atributos de Deus são sempre perfeitos. Todos os atributos de Deus, todas as características de Deus são perfeitas. São exaustivas, são absolutamente perfeitas. Em tudo que Deus é, ele é absolutamente perfeito. Quando a Bíblia diz que Deus é bom, é porque não é que ele tenha atos de bondade, é que ele é bom. Bondade só existe porque Deus existe. Bondade só está em nós porque ele é bom. Nós apenas repetimos ou imitamos de uma forma meio que defeituosa essas características, esses atributos de Deus que ele nos compartilha. Alguns são compartilháveis, outros não. Mas esses compartilháveis, esses que ele nos coloca também, que coloca em nós também, esses atributos neles são absolutamente perfeitos. Deus é absolutamente bom, absolutamente longânimo, absolutamente misericordioso. E nesse aspecto da sua misericórdia, nós somos envergonhados porque ele agiu com misericórdia conosco. Ele age com misericórdia conosco todos os dias. Deus está sendo misericordioso em me permitir falar em nome dele aqui agora. Porque eu não deveria, porque eu não poderia, porque eu não sou digno. Deus está sendo absurdamente misericordioso em permitir que os irmãos estejam sentados aí, ouvindo o Evangelho. Porque se Deus agisse apenas com justiça, sem misericórdia, sem graça, sem Cristo, nós não estaríamos aqui.
a história seria outra. Mas Deus é absurdamente, quando eu falo absurdo, irmãos, é porque para nós chega a ser escandaloso. A misericórdia de Deus vai muito, muito, mas muito além do que de tudo que você possa imaginar. É por isso que quando você parar na frente, né, você começar a falar de si mesmo e começar a dizer das suas qualidades, você for fazer aquela entrevista de emprego, fale de você mesmo, quais são suas qualidades. Aí você fica lá dizendo, não, porque eu sou uma pessoa pontual e tal. Pois é, toda vez que você parar para pensar sobre quais são os seus atributos, pense direitinho. Porque tudo aquilo que você vê de bom em você mesmo não é seu, é de Cristo. E tudo que você vê de mal, tudo que nós vemos de mal em nós, esses somos nós mesmos. Toda vez que eu olho para o espelho e eu vejo lá o monstrinho, eu falo, esse sou eu. Mas quando eu vejo um anjinho, eu falo assim, é Jesus, isso é bom. É graça, é misericórdia. Nós somos assim. A nossa natureza é caída. E Deus é extremamente misericordioso em nos receber na presença dele. Cristo exerce uma misericórdia absurda em nos receber diante dele. Quando um comentarista, falando sobre o Sermão do Monte, e nessa parte da misericórdia, ele começa a mostrar os passos de Cristo, como ele atende as pessoas, como ele recebe as pessoas, e até no ato dele interpelar os fariseus, até quando ele chama os fariseus de raça de víboras, em nenhum momento ali ele deixa de ser o mesmo Senhor misericordioso. Porque da mesma forma que ele recebeu Nicodemos, em particular, ele conversou com uma mulher que tinha 300, sei lá quantos maridos lá e estava lá perdida ainda com o outro, e ele recebe da mesma forma e fala da mesma maneira. Ele recebe o leproso, que a lei diz que é imundo e que não pode se achegar, e recebe também o publicano na sua casa e come com ele, e vai falar com o fariseu, e fala com os sacerdotes, e fala com a multidão, e em todo o tempo o Senhor está apresentando o mesmo evangelho, misericordiosamente apresentando a todas essas pessoas o mesmo evangelho, a mesma graça. Quando os dois cegos se chegam a ele e gritam, um diz que é dois, outro diz que é um, né? Bartimeu se chega para o Senhor e o grito dele para Jesus é revelador do caráter de Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Ele grita por alguns momentos, até que o Senhor se volta a ele e o cura. Mas entenda, o Senhor Jesus sempre age com uma palavra que Mateus usa pouco, mas Lucas usa muito, de íntima compaixão. E o Senhor Jesus, movido de íntima compaixão, ora, cura, fala, atende, ressuscita, movido de íntima compaixão. Compaixão, misericórdia. Nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, tendo compaixão e misericórdia, sendo misericordiosos, porque o Pai é misericordioso, porque somos chamados a ser imitadores de Deus. Mas quando a gente fala de ser misericordioso e de ser imitador de Cristo, no Evangelho do mesmo Mateus, capítulo 9, verso 36 ao 38, Jesus mostra algumas coisas que devemos fazer como sendo misericordiosos. Vendo ele as multidões, teve misericórdia delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Quase sempre e isso se deve muito à nossa cultura, a, a essa cultura que nós estamos vivendo agora.
quase sempre quando a gente fala de misericórdia, imediatamente vem à nossa cabeça algum ato de esmola, de ajuda, de auxílio, de fazer alguma coisa, alguma obra social. A gente está na cabeça nossa, está intrínseco que misericórdia é a mesma coisa de obra social. Dar uma cesta básica, arrumar um exame, atender uma pessoa, auxiliar de alguma forma, ajudar a velhinha a atravessar a rua. A gente sempre acha que tem alguma coisa desse tipo. A gente sempre acha que o ato de misericórdia que nós devemos exercer é sempre um ato de nos compadecer de alguma necessidade básica. Mas Jesus mostra que vai muito além disso. Muito além. Já disse aqui aos irmãos que essa ideia de que a questão social é só uma questão aqui e agora, atender uma necessidade aqui e agora, isso é muito fácil, todo mundo faz isso. Qualquer um faz isso. Qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa é capaz de chegar no mercado, comprar uma cesta básica e dar para uma pessoa que está precisando. Qualquer um faz isso. Qualquer pessoa é capaz de chegar e pagar um exame para uma pessoa que está precisando. Qualquer pessoa pode fazer isso, independente do que ela acredite. Independente de qual é a cosmovisão dela, quais sejam as raízes de fé dela, ou que ela não tenha fé nenhuma. Um ateu faz isso. Na verdade, os ateus fazem mais até do que muitos cristãos. Nós entendemos errado quando a gente pensa que o agir com misericórdia é apenas uma ação externa de coisas com relação ao auxílio, a uma ajuda. Mas Jesus está falando aqui de algo muito maior. Eu não estou dizendo que nós devemos deixar de fazer. Nós precisamos fazer. Lembra que eu falei aqui no início. Estamos arrecadando alimentos para levar ali para os irmãos, para o pessoal ali do Peniel. Eles estão necessitando de ajuda. Vamos fazer isso, mas nós vamos lá só para fazer isso. Quem já foi ao Peniel comigo, ou semigo, quando eu não fui e os irmãos foram, os irmãos sabem muito bem que o nosso principal intuito lá não é só alimentar eles com pão, com carne, com... Carne não, né? Pode não. Pão com feijão, a cesta básica. Não. Nós vamos lá e pregamos o evangelho. A primeira coisa que fazemos é pregar o evangelho. É isso que fazemos primeiro. E é isso que Jesus está falando aqui. Jesus tem compaixão das multidões que andam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. A gente olha para esse mundo, dá uma geral assim, e você olha, você vê como as pessoas estão perdidas. Perdidos. Não, irmãos, eu não sei, eu não sou tão antigo assim, graças a Deus, como o meu Elielton. Mas assim, do meu tempo de que eu me entendo por gente, eu não me lembro de ter tantos adolescentes e jovens com crise de identidade, com crise disso, crise daquilo. É tanta crise. Eu não me lembro disso. Na minha época que a gente brigava na rua, a crise a gente resolvia ali mesmo. Né? Bullying, meu filho, era normal no colégio. E saía no tapa lá e depois resolvia e estava jogando gude no outro dia. Era normal isso. Mas a gente está vivendo um tempo que é meio estranho. É um tempo de pessoas perdidas. Gente perdida. Perdida em si mesmos. Perdidos por não saber nem para onde é que tem que olhar. Jesus olha para essa multidão e diz: eles estão perdidos. É uma multidão de ovelhas sem pastor. Perdidos. Se você vê um rebanho de ovelhas em algum lugar, sozinhos, largados lá, desconfie. Porque quem cria ovelhas deixa ali pastando por um certo lugar, mas ele tem controle de onde ela está andando. Mas quando cabra não, né? Cabra é meio complicado. Cabra vai embora, some, é um bicho. Por isso que Jesus fala ovelha, não está falando de cabra não. Ovelha. As ovelhas precisam ser pastoreadas. E a multidão se comporta hoje e já há algum tempo como ovelhas que não têm pastor, estão perdidos. Caminham de um lado para o outro, andando, procurando um guru aqui, outro guru ali, ouvindo esse cara aqui, aquele dali, ouvindo aquela ali, fazendo uma terapia aqui, procura outro aqui, vai fazendo não sei o quê. Perdidos, irmãos. Completamente perdidos. Não sabem a quem ouvir, não sabem o que procurar, não sabem a quem podem
pedir socorro, porque cada um fala uma coisa. E Jesus olha para essa multidão e diz: eu tenho misericórdia da multidão, porque caminham como ovelhas que não têm pastor. Ele não está falando ali só do alimento, da comida, não. Ah, mas está falando isso aí porque ele vai multiplicar os pães e vai alimentar todo mundo. É isso que o mundo está precisando, de alguém que alimente todo mundo. Não. Você pode ir para, segundo as pesquisas aí, né, de agências de turismo, o país mais feliz do mundo é a Finlândia. Não sei por quê. Não tem nada para fazer aquele negócio, mas tudo bem. É a Finlândia, tá lá, o país mais feliz do mundo. Beleza. Mas por que a Finlândia teve índices tão altos de suicídio há alguns anos atrás? Não é só ter, não. Ah, não, dá uma boa vida social para essa pessoa, que essa pessoa melhora. O homem pecou foi no Éden, não tinha lugar melhor. É no Éden que o homem cai, e não tem lugar melhor do que o Éden. Não é uma questão externa, é uma questão interior. E é nisso que precisamos ser misericordiosos. Onde? Pregando o evangelho, anunciando as boas novas, mostrando a essas ovelhas perdidas quem é o pastor, qual é a direção, para onde eles têm que olhar. Como é que você quer ajudar pessoas que estão perdidas, dando a elas apenas, não, ó, tá vendo aqui? O caminho é esse. Vai. Você vai encontrar essa pessoa perdida 1 hora depois. Tente ensinar isso. Não, não vou fazer essa piada mais não. Mas pense com relação a como as pessoas caminham sem direção. Tenham misericórdia da multidão, porque caminham como ovelhas que não têm pastor. Qual é a ordem então agora? A ordem é: orem para que Deus levante pastores. Eu não estou falando aqui de pastores no sentido oficial da palavra, não. Porque tá. Se jogar uma pedra para cima aí, cai na cabeça de um pastor. Não é isso, não. Eu estou falando daquele tempo em que nós, qualquer crente, eu quando era só, eu não sei por que o pessoal acha que isso é pouco, né? Ser membro do corpo de Cristo, estar sentado em um banco, exercer o trabalho, fazer aquilo para o qual foi chamado, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, para qualquer um, sem precisar de título, sem precisar estar no púlpito, sem precisar de coisa alguma. Mas não, só faz se tiver alguma coisa. Somos chamados a orar para que o Senhor levante pessoas que anunciem o evangelho. Filipe, o diácono, está lá no caminho, pregando o evangelho para o eunuco. Priscila e Áquila estão juntos lá, o casal abençoado, lá em Corinto, recebendo o apóstolo Paulo. Quando Paulo chegou lá, o trabalho estava começado. Ele não teve que fazer, ele teve que cuidar da igreja, sim. Mas quem começou evangelizando lá foi Priscila e Áquila. Não eram diáconos, não eram presbíteros, não eram pastores, nada. Mas estavam lá pregando o evangelho. Quando João chega em Samaria, quem está pregando lá? Filipe. E tem uma multidão crendo no Senhor Jesus Cristo. Paulo agradece a uma centena de pessoas, umas dezenas de pessoas, no capítulo 16 de Romanos, pessoas que a gente nem sequer sabe quem é. Pessoas que não aparecem na Escritura, mas há um negócio hoje que tem que haver. Irmãos, exerça misericórdia, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Roguem ao Senhor que levante pregadores do verdadeiro Evangelho. Sem interesse, sem nada sabe, sem segundas intenções, sem desejo de aparecer, sem holofote, sem mídia. Sentado em casa, conversando, na rua, no trabalho. Sejam misericordiosos. Somos chamados a sermos misericordiosos. E observe, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como aquele que é extremamente misericordioso, e ele faz uma observação, ou melhor, Deus faz uma exortação profética sobre o povo de Israel. O povo de Israel estava acostumado à religiosidade. Cumprir os mandamentos. Cumprir a regra.
Jesus chama muita atenção sobre isso. Eu sei cumprir regra. Pronto. É só isso que eu preciso fazer. Mas não. O povo de Israel estava acostumado a cumprir regra. Então eles estavam acostumados a achar que isso era suficiente. Então Deus faz um chamado a eles. Isaías chama o povo a atenção e olha e diz: ouçam, vocês que vêm aos sábados, luas novas, quem chamou vocês para vir aqui? Quem os convocou para estar aqui? Quando vocês levantam as mãos, eu escondo de vocês o rosto. Quando vocês clamam, eu tapo os meus ouvidos. Por quê? Porque vocês não são justos, misericordiosos. Vocês não exercem misericórdia. E Jesus, repetindo a profecia, ele diz: ouçam o que foi dito antes. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Estão acostumados a fazer o normal, o aparente, mas não exerce misericórdia, não age com misericórdia, não cumpre aquilo para o qual foi realmente chamado, sendo imitadores de Deus. Onde é que nós imitamos a Deus, irmãos? Nos seus atributos comunicáveis, naquilo que Ele é e que Ele nos chama a ser também. Justos, misericordiosos, compassivos, longânimos, amorosos. Deus sempre age de maneira a mostrar a sua pureza, a sua graça, mas Ele sempre nos chama a imitá-lo nisso, na sua retidão. Nós não somos chamados apenas a viver de forma aleatória o Evangelho, ou aquilo que a gente acha mais bonito nele. Ou, não, eu adotei essa palavra aqui porque eu achei muito bonita ela, mas a gente não vive isso. Somos chamados a viver estas coisas. E aí, o ponto mais, talvez, confuso que eu disse no início, e constrangedor, é porque diz o verso 7, capítulo 5, verso 7, a conclusão do ser misericordiosos diz que é porque nós alcançaremos misericórdia. Aqui não está uma questão, como eu posso dizer, não é uma condicional. Não no sentido de dizer assim, olha, só há misericórdia se você for misericordioso. Não no sentido soteriológico, não no sentido da salvação, mas em termos de relação com Deus. Se você não age com misericórdia, não espere a graça, a misericórdia, o amor, as bênçãos, as dádivas do Senhor. Se você não é misericordioso, se você não age com fidelidade, se você não observa, a gente vai chegar nesses pontos mais à frente, o que Jesus aponta com relação à essência da vida cristã. Se essa essência da vida cristã não se apresenta sinceramente na nossa vida, precisamos rever os nossos conceitos sobre o cristianismo. Porque aquele que é misericordioso alcança misericórdia. Quando nós oramos, irmãos, nós oramos em nome de Jesus, certo? E por que nós oramos em nome de Jesus? Porque foi em nome de Jesus que nós fomos alcançados, perdoados. A misericórdia de Deus se revelou em nós, ou sobre nós, através de Cristo. Então, a misericórdia do Senhor sobre nós em Cristo nos chama a imitar a Deus em sua própria misericórdia. No ato de Deus ter nos chamado, nos colocado, nos concedido a sua graça sem que nós merecêssemos. Aí ele nos chama para sermos também misericordiosos como ele é. O que isso significa? Significa que nós precisamos perdoar imperdoáveis. Agir com misericórdia sobre pessoas que não merecem. E quando a gente fala assim, não, tem gente que não merece misericórdia. E quem merece? Tem gente que não merece a graça de Deus. Ué, e a graça, meu filho? Quem vai merecer? Quando Jesus fala, ainda nesse capítulo 6, no capítulo 5,
ele nos chama a, a sermos imitadores, mas não só no sentido externo. João capítulo 10, ali há uma apresentação do bom pastor que nos ensina qual é a imitação que precisamos fazer dessa misericórdia do Senhor. Lá no capítulo 10 de João, Jesus apresenta a si mesmo como sendo o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Porém, quando ele fala sobre a ação, o trabalho do bom pastor, a partir do verso de número 8, ele diz assim, olha, verso 7, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Verso 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Verso de número 18. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Mas tenho o poder de dar e tenho o poder de tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ele está falando aqui do cuidado que ele tem dos seus e de como ele entrega a própria vida por amor dos seus, das suas ovelhas. Como ele, misericordiosamente, vem resgatar os seus filhos e ele se entrega por seus filhos. Nos resgata nossos pecados com sua própria vida, com seu próprio sangue. E ele apresenta isso, esse é o bom pastor. Esta é a ação daquele que é bom, daquele que é misericordioso. Ele cuida, ele zela. Essa misericórdia de Cristo é chamada, ou nós somos chamados a imitá-la também. Se você olhar para o apóstolo Paulo, várias vezes Paulo vai fazer isso, mas ele chama os irmãos para serem imitadores de Cristo, como ele também é, ser imitadores de Deus como filhos amados. Mas no capítulo 11, se eu não me engano, de Coríntios, Paulo faz uma defesa do seu próprio ministério. E ali ele diz, irmãos, com relação ao apostolado, eu não sou menor do que os outros apóstolos, nem sou maior que eles, mas muitas vezes o respeito que alguns dão a eles, talvez não queriam dar a Paulo. Então Paulo diz, olha, eu muitas vezes fui apedrejado, sofri um naufrágio, jejuns muitas vezes, sofri com os meus irmãos, sofri com perseguições, sofri muitas coisas, e tudo isso eu sofro por amor à igreja do Senhor. Por amor ao corpo de Cristo. O ato de ser misericordioso, muitas vezes, é a ação de não estar confortável, de não estar preocupado com um retorno imediato. Irmão, ser misericordioso em um mundo de vingança é um contraponto. É uma contracultura. Ser misericordioso em um mundo de revanche é complexo. Perdoar em um mundo que acha que o perdão é uma fraqueza, acha que o perdão é... E aí tem um aspecto de egoísmo, inclusive, no que se faz. É um outro aspecto da misericórdia, porque a palavra misericórdia no Antigo Testamento recebe, tem a ideia de ser entranhavelmente envolvido naquilo que se faz. O Antigo Testamento tem essas figuras de linguagem, o entranhável, do intestino. A gente não fala, né, quando o coração, né? Eu entrego meu coração para você, eu amo você de todo o meu coração. Pois é, o coração agora, né? Mas no Antigo Testamento era o intestino, era o rim, o fígado. Qualquer órgão interior servia para identificar o amor profundo. No caso da misericórdia, era tida como entranhável. Inclusive, a expressão é essa, entranháveis compaixões, que inclusive Paulo adota essa expressão na sua carta. Entranháveis compaixões, que venham de dentro, que sejam sinceras. Não uma ação, como o mundo faz muitas vezes, apenas de estética, esperando um retorno, dizendo, olha, eu sou uma pessoa boa, você viu? Eu perdoei. Olha como eu sou uma pessoa boa, você viu? Eu agi com misericórdia. Olha como eu sou uma pessoa boa. Tira uma foto minha aí, entregando a cesta básica aqui para o irmão faminto.
Eu sou uma pessoa boa. Então, o mundo age não de maneira misericordiosa, mas egoísta. O amor que se fala hoje é um amor egoísta. Não é amor. Porque amor é uma entrega, uma doação contra a sua própria natureza e contra a sua própria, o seu próprio conforto. Quando você diz assim, eu amo, é porque você está dizendo assim, olha, eu estou me entregando para isso, independente do que aconteça. Quando você diz, eu amo o Senhor, e tenha cuidado quando você disser isso, se faça uma avaliação do que significa isso. Você está dizendo, se o Senhor me mandar para o deserto, eu irei. Estou falando deserto de verdade, tá? Não é esse deserto aí. Não, porque eu não passei na prova, eu estou no deserto. Não, porque eu perdi no concurso, eu estou no deserto. Não estou falando de deserto de verdade. Se o Senhor te mandar lá para a África, para o Ceará, tá? Se o Senhor te mandar para lugares difíceis, se o Senhor te mandar, como ele fez com Justino Martin, quando ele disse que ele foi mandado para a Índia como missionário, ele ora ali e diz, Senhor, me envia para o lugar mais escuro da terra. Quando você entende isso, quando você compreende que a ação de misericórdia e amor é uma doação absoluta e completa, que mata o eu, que mata o ego, aí você compreende o que Jesus está dizendo aqui sobre ser misericordioso. E como você entende, e você vai entender o que significa aqui, que você alcançará a misericórdia. Misericórdia não é um sentimento. Não é um negócio que você acorda de manhã, hoje eu vou ser misericordioso, hoje eu não vou brigar com a mulher, não. Hoje eu vou ser misericordioso, hoje eu não vou agir de forma grosseira, hoje eu vou ser educado, hoje eu vou procurar alguém que eu possa ajudar, vou caçar alguma pessoa para ajudar. Não. Ser misericordioso, no aspecto bíblico e na imitação de Deus, é ter uma natureza transformada à imagem de Cristo e por isso ser misericordioso. Meu irmão, isso não é natural. Precisamos orar por isso. Precisamos orar para que Deus implante o seu caráter em nós. Para que Deus modele o nosso caráter ao caráter dele. Para que o Senhor transforme essa nossa mania de nos acharmos perfeitos. E então nós olharmos para Cristo e dizer, Senhor, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará dessa natureza que me impede de ser assim? Quem me livrará desse desejo absurdo e maligno de sempre andar na contramão do que o Senhor quer que nós sejamos? Precisamos orar, irmãos, para que o sermão do monte não seja só um sermão, que fique lá na história, no deserto, como um grande sermão de Cristo, que a gente faça um comentário bíblico, que a gente escreva livro sobre isso. É para ser vivido, é para ser praticado, é para estar na nossa vida de forma diária. Ser misericordioso. E por que eu tenho que ser misericordioso? Bom, porque Cristo foi misericordioso, porque Cristo é misericordioso, porque Deus é misericordioso. E porque nós somos chamados a sermos, somos feitos filhos de Deus e chamados a sermos imitadores do Pai, como filhos amados. Quando nós compreendemos isso, muitas das nossas briguinhas e das nossas queixas e dos nossos direitos desmontam. Muitas das nossas razões despencam. Por quê? Porque as nossas razões estão baseadas muito mais no egoísmo do que no altruísmo. As nossas razões estão muito mais baseadas no que eu quero e que eu preciso, que eu desejo, do que o que é necessário para o outro. Precisamos olhar para Cristo e imitá-lo em todo o seu caráter. É por isso, irmãos, que a Bíblia não fala que nós precisamos modificar o mundo, fazer uma reforma social. A Bíblia nos chama
para nascermos de novo, sermos novas criaturas, termos uma nova natureza. Você pode dizer assim, mas, pastor, eu não consigo. Bem-vindo ao clube. Ninguém consegue. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer um esforço para fazer isso. Eu não estou falando aqui que você tem que se esforçar ao máximo para ser uma pessoa misericordiosa. Eu estou falando que você precisa orar ao Senhor para que Ele transforme você de maneira absoluta e completa e faça de você um homem, uma mulher misericordiosos. Eu estou falando que você precisa ter isso como um pecado. Não ser misericordioso é pecado. Não ter essa consciência que o Sermão do Monte nos traz sobre a miséria da alma humana, como mendigos, como pobres de espírito, sobre aqueles que anseiam por justificação em Cristo, sede e fome de justiça, sobre termos um coração limpo para vermos a Deus. Se você não compreende que isso são características que não estão ao nosso alcance e que só Cristo pode mudar, pode fazer, você nunca vai orar por essas coisas, você vai sempre viver nas aparências. Não é aparência, irmão. Esquece a aparência. Essencialmente, precisamos ser transformados. E quando somos transformados na nossa essência, e quando o Espírito de Deus domina o nosso caráter, domina a nossa mente, domina o nosso coração, quando o Espírito de Deus verdadeiramente habita em nós e nos domina completamente, aí sim nós agimos de acordo com o caráter de Deus, porque Ele nos conduz, Ele nos leva a sermos imitadores de Cristo. Por nós mesmos não conseguimos. Nós não somos bons nessa arte de imitação de Deus. Nós somos péssimos atores. Mas quando o Espírito de Deus nos domina a nossa natureza caída, perversa e rebelde, então somos conduzidos a Cristo e andarmos nos seus passos, e imitarmos os seus caminhos, e andarmos como Ele, e vivermos como Ele, e falarmos como Ele. Quando Pedro está lá sentado no pátio, enquanto Jesus está sendo julgado, ele entra com a ajuda de João e está lá assistindo o julgamento de Jesus. É aquela sexta-feira, aquela quinta-feira complexa, difícil, aquela madrugada de sexta. Eles estão ali assentados e Pedro está lá sentado com eles. Até que vem uma mulher, tinha que ser uma mulher, né? E fala assim: Você é um deles. E ele diz: Eu não. Você não sabe o que você está dizendo. Depois vem outro e diz assim: Olha, você é um deles, porque você fala como ele. O que tinha em Pedro, gente? Pedro parecia com Jesus? Não. O que tinha em Pedro? O que tem nos irmãos lá de Atos, a ponto dos irmãos serem chamados de cristãos, de forma pejorativa, tá? Ali era um xingamento, era uma forma de humilhação. Olha aí os cristãos, os cristinhos, os imitadorzinhos do crucificado lá. Por quê? Porque nós, porque a igreja é chamada a andar na imitação de Cristo. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sejam, e aí eu não posso falar como Paulo, né? Porque aí é muita arrogância, muita prepotência. Mas o apóstolo Paulo disse: Sejam, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem os exemplos de fé da Escritura. Você quer alguém para você seguir? Não estou falando do YouTube e do Instagram, não. Estou falando da vida. Siga os apóstolos. Siga Cristo. Siga os profetas. Quer um exemplo? Quer alguém para você se sombrear? Dizer assim, olha, eu quero ser como tal pessoa. Olhe para a Escritura e veja Cristo caminhando. Olhe para Ele. Imite a Ele. Se alguém tem condição de ser exemplo para nós, é o nosso Senhor Jesus Cristo.
E se nós acharmos que é impossível, é só olharmos o livro de Atos e ver que ali haviam irmãos imitando a Cristo e caminhando nos seus passos. Não é impossível. Se quiser falar assim, mas foi lá na igreja primitiva, ainda estavam sob aquela ação primeira e tal, aquele negócio todo. Ué, olha porque o pessoal chama de idade medieval. Olhe para a transformação de Agostinho, para o chamado e a transformação que aconteceu na vida daquele pregador, chamado lá de um dos maiores pregadores, oradores do mundo. Como Deus o chamou, como Deus o transformou. Olha o testemunho do chamado. Olha para Justino Marte, não o missionário, mas um dos pais da igreja. Como Deus transformou a vida dele e o trouxe. E as coisas que o Senhor fez através da vida dele. Olha para a vida dos reformadores. Não estou falando isso dos mais famosos, não. Olha para aqueles que não aparecem muito. Vai lá dar uma olhada naquele Martin Bucer. Vai olhar lá como é que viviam os valdenses. Apesar de algumas coisinhas lá. Não é impossível viver uma vida cristã autêntica, sincera e fiel. O problema é que nós temos muitas desculpas para não fazer isso. Sejamos imitadores de Cristo. E nessa imitação, sejamos misericordiosos, como nosso Pai Celeste é misericordioso. Porque Ele é aquele que faz com que a sua chuva caia sobre bons e maus, e o sol nasça sobre justos e injustos. Se amarmos apenas aquele que nos ama, irmãos, qual é a diferença que há entre nós e o mundo? Se nós perdoarmos só quem merece, então nem nós podemos ser perdoados. E venhamos a agir com misericórdia, imitando ao Senhor por sua imensa graça. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a essa vida santa e nos transforme a cada dia à imagem perfeita de Cristo.